Olá, muito bem-vinda e os meus parabéns, porque se chegaste até aqui, já deste os primeiros passos rumo à tua transformação, rumo a uma vida mais tranquila, mais feliz, mais calma, com muito menos ansiedade e mais amor. Certamente nesta fase já fizeste download do e-book, Menos Ansiedade e Mais Amor, e lá vais encontrar uma breve explicação das causas que certamente provocam a ansiedade que sentes agora, a ansiedade nas relações e eventualmente ansiedade no geral. E partilho lá contigo dois exercícios, duas práticas que podes colocar já em ação e começar desde já a reduzir a tua ansiedade. O meu nome é Fátima Gomes, sou terapeuta e mental coach e estou aqui hoje para partilhar contigo mais três estratégias, três técnicas, três ações que tu podes levar já a cabo e começar a reduzir, diminuir consideravelmente a tua ansiedade. Antes de avançar para as três práticas, gostava de fazer aqui uma ressalva e explicar que eu sou terapeuta e mental coach e, portanto, este vídeo tem como propósito ajudar a diminuir a ansiedade, certo? Para pessoas que têm uma ansiedade a um nível funcional. Aquela ansiedade, aquele medo do futuro que todos sentimos em algum momento, que pode estar um bocadinho mais exacerbado, mas que tu estás ainda capaz e no controle das tuas escolhas, no controle das tuas capacidades, das tuas forças, e, portanto, definitivamente não se direciona a pessoas que tenham condições como transtorno de personalidade ou transtorno de ansiedade generalizada. Nessas circunstâncias, eu recomendo vivamente que procure um psiquiatra ou um psicólogo para ajudar, porque são condições médicas já noutro nível, está bem? Como terapeuta e mental coach, estou a falar então para uma ansiedade funcional, uma ansiedade, aquele medo do futuro, aquele medo, aqueles pensamentos negativos que acionam em nós a ansiedade, algum desconforto, alguma frustração, está bem? Nada portanto, não está relacionado, definitivamente, não é um diagnóstico, não é uma forma de diagnosticar transtorno de ansiedade generalizada ou algum transtorno de personalidade. Com isso em mente, vamos avançar então no nosso vídeo, onde vou partilhar contigo três técnicas, três estratégias que podes aplicar já no dia a dia, três ações que podes começar já a fazer, a colocar em ação, e com isto diminuir a tua ansiedade, o teu desconforto gerado por medo ou alguma pensamentos negativos repetitivos sobre algo no futuro, certo? Então, para me ajudar, eu vou aqui partilhar o meu ecrã, vou partilhar a minha tela e cá está o meu ecrã e vou então avançar com a explicação para a técnica número 1. Começo por explicar novamente o que é a ansiedade, afinal. A ansiedade nada mais é do que o medo de que algo no futuro possa acontecer, normalmente algo negativo, e provoca um desconforto, uma sensação, o nosso coração que acelera, a respiração fica mais ofegante, às vezes as mãos ficam frias, o nosso corpo treme, e portanto essa ansiedade, apesar de funcional, torna-se de alguma forma incómoda para a nossa gestão do dia a dia. Existe uma ansiedade positiva, que é aquela ansiedade, aquelas borboletas que sentimos na barriga perante a possibilidade de um encontro, perante a possibilidade de fazer uma viagem a um local novo que tínhamos prazer e, portanto, aquelas borboletas na barriga, essa ansiedade é uma ansiedade positiva e nós queremos mais. A ansiedade mais negativa, esta ansiedade mais desconfortável, está tudo certo desde que não seja algo que nos bloqueie, desde que não seja algo que nos paralise ou que seja de facto generalizado, como eu fiz o disclaimer no início da nossa sessão. Com isso em mente, vamos lá. A primeira técnica que quero partilhar contigo, a primeira técnica, estratégia, ação que tu podes começar já a aplicar diariamente na tua vida é a respiração. Mas, Fátima, eu respiro e sinto-me ansiosa na mesma.
está tudo certo, faz sentido, porque se nós não respirássemos, não estaríamos aqui. Mas de facto, devido a ser uma prática tão simples, muitas vezes é desvalorizada e a ansiedade, a respiração tem de facto um fator importante que eu vou passar então a explicar. Muito bem, então tenho aqui o meu ecrã e eu gostava então de vos passar este esquema, de explicar que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram resultados, ok? Então, muitos de nós temos muitos pensamentos e alguns deles, se ficares atenta, vais reparar que muitos deles são repetidos, certo? Temos imensos pensamentos ao longo do dia, a maior parte deles são sempre iguais, são sempre repetidos, muitas vezes voltados para o passado, outras vezes voltados para o futuro, e eu gostava então de trazer aqui alguns que eu tomei nota e chamar a tua atenção. Então, acontece, muitas das minhas pacientes vêm com relatos deste tipo de pensamento. A pessoa a quem enviar uma mensagem demora imenso tempo a responder à mensagem, elas conseguem perceber que viram no WhatsApp que a pessoa esteve online e leu ou não leu a mensagem ou não respondeu ou demorou imenso tempo a responder. Muitas vezes sentem medo de que a pessoa já não goste dela, sente que medo que pode conhecer. Então, pensamentos como e se ele não gosta mais de mim, se ele conhece alguém mais interessante, pensamentos negativos e se aconteceu alguma coisa de errada, pensamentos como e se eu não consegui dizer não ao outro e agora não estou a fazer algo que eu não gosto, ou e se eu não for capaz, principalmente a nível profissional, certo? Então, estes pensamentos, que nós consideramos pensamentos negativos, levam a sentimentos como medo de ser rejeitada, medo de ficar sozinha, medo de ser traída, geram ansiedade, às vezes raiva, frustração, nervosismo, certo? Estes sentimentos são desconfortáveis, são desagradáveis ao nosso corpo e acionam um mecanismo de defesa que é o mecanismo de lutar ou fugir, certo? Então o nosso corpo começa a preparar-se para uma ação física de luta ou fuga e rapidamente estes sentimentos são gatilhos que ativam então o nosso coração começa a bater mais rápido, suores frios, as mãos geladas, sensação de tremor no corpo, a nossa respiração fica mais acelerada, certo? Então, este tipo de sentimentos leva a comportamentos muitas vezes nas relações um excesso de cobrança, crises de ciúme, querer controlar o outro, exigir atenção, a nível profissional comportamentos como falta de atenção, desconcentração, certo? Porque nós estamos definitivamente num estado alterado e os nossos comportamentos são reflexo dos nossos sentimentos. Quando temos esse tipo de comportamentos, vamos ter resultados, certo? Então, para pensar os últimos resultados que tens tido quando sentes ansiedade ou quando tens este tipo de pensamentos. Então, nas relações, passamos a ter algumas relações mais instáveis, onde há mais discussões entre o casal, às vezes até discussões com amigos, com pessoas à nossa volta, porque estamos mais irritadiças, amuos com os amigos, explosões de raiva, desconcentração, principalmente no ambiente escolar e ou laboral, má performance profissional, porque nós não damos tanto rendimento, falta de energia, desconforto, falta de sono, e portanto tudo isso são resultados que a longo prazo acabam por, principalmente aqui no caso das discussões entre o casal e amuos e explosões de raiva, acabamos por de forma inconsciente afastar as pessoas, companheiro, amigos, família, e no final acabamos por ficar sozinhas ou sentirmos-nos abandonada. Então acabas mesmo por ficar sozinha, acabas mesmo por te sentir abandonada, acabas mesmo por te sentir traída, mais ansiosa, ok? Porque inconscientemente os teus pensamentos provocaram sentimentos de medo, os teus comportamentos estão alinhados com os teus sentimentos negativos e depois os resultados de forma inconsciente acabam por ser exatamente aqueles que tu mais temes. Então, o que é que isto tem a ver com a respiração? Tem a ver que a respiração entra nesta fase aqui,
ok? Isto é suposto ser uma linha direta, mas tu percebes. Então vamos lá. Onde é que a respiração tem importância aqui? Porque quando tu começas a ter os pensamentos, leva-te a sentimentos, ok? Mais uma vez, o coração acelera, as mãos que tremem, ficam frias, o suor frio, e nada disso tu controlas. Tu não consegues ir lá parar o teu coração, não consegues abrandar a tua, o suor, os suores frios, as mãos frias, certo? De todos os processos físicos que acontecem perante uma sensação de ansiedade, a respiração é a única que tu controlas. Ok? Então a respiração começa a ficar acelerada e os pensamentos repetem-se, pensamentos negativos, geram os sentimentos negativos, mas se tu, a partir de agora, depois deste vídeo, ganhares consciência dos pensamentos que estás a ter, antes que passes a ter aqueles sentimentos de medo, de ansiedade, de raiva, de frustração, bloqueias aqui começando a respirar. Mas não é uma respiração qualquer, é uma respiração consciente que eu vou partilhar contigo agora. Então passarás a respirar da seguinte forma. Vou explicar primeiro e depois fazemos 2 ou 3 respirações juntas. A respiração consciente passa por fazeres inspirações pelo nariz, enchendo o teu abdômen de ar como se fosse um balão, expirando pelo nariz, encolhendo completamente o abdômen e esvaziando, portanto, a barriga. Então vamos inspirar pelo nariz, segurar em 4, vamos inspirar em 4 tempos, segurar em 4 tempos, se vês que não consegues segurar em 4, pode ser em 2 ou 3 segundos, expirar em 4 segundos e segurar a barriga encolhida e sem ar durante 4 segundos. Bora, vamos lá fazer as duas juntas. Então, inspiras em 4 segundos, seguras em 4, com a barriga cheia de ar, expiras pelo nariz em 4 segundos e seguras sem ar, barriga encolhida em 4 segundos. Vamos lá? Mais uma vez, inspirou, segura, expira, segura. Certo? Então, acabamos de fazer 3 ciclos de respiração consciente e estudos indicam, inclusive foi publicado na revista de saúde de Harvard, que bastam 3 respirações desta forma, 3 respirações conscientes, 3 respirações diafragmáticas em que tu enches a tua barriga de ar, seguras em algum tempo, expiras pelo nariz encolhendo o abdômen e seguras 4 tempos, automaticamente abrandas o teu ritmo cardíaco, abrandas a tua pressão arterial desce e, em consequência, a tua ansiedade desce também. E, portanto, se com 3 respirações já temos estes benefícios, imagina o que podes conseguir se fizeres respirações deste estilo em 3 ou 4 minutos, 5 minutos, no máximo, ok? Portanto, primeira técnica, respiração consciente portanto, evitar, bloquear aqui a ação de passar para sentimentos como raiva, ansiedade, tristeza, medo e tudo, certo? Então, de seguida vou partilhar contigo a segunda estratégia. Ora, se nós termos pensamentos negativos, levam-nos a todos estes comportamentos menos bons, estas sensações, estes sentimentos negativos, comportamentos negativos e depois os resultados negativos, o que é que pode acontecer se, ao bloqueares os pensamentos negativos, trazeres a tua mente, ganhares consciência e de forma intencional utilizares afirmações neutralizadoras ou afirmações mais empoderadoras. Em coaching, nós chamamos aqui frases de neutralização. Então, eu literalmente vou convidar-te a questionar a voz. No e-book, eu parti deste exercício em que tu fazes questões à voz, em que tu colocas uma questão real, não é? Então, estes pensamentos, eles são reais?
Começas logo aqui a questionar essa voz interna, esse diálogo interior que tem estado a acontecer no teu dia a dia, em várias situações do teu dia, sem qualquer controle. Portanto, tu paras aqui, respiras e vamos de forma intencional direcionar a nossa mente, direcionar o nosso foco para afirmações neutralizadoras ou potenciadoras de bem-estar. Então, mais uma vez, pensamentos positivos vão levar-nos a sentimentos positivos que vão levar-nos a comportamentos positivos e definitivamente resultados mais positivos, mais empoderadores. Então, eu partilho aqui alguns exemplos. Recomendo vivamente que escolhas afirmações que façam mais sentido para ti, mas partilho aqui contigo algumas. Então, detectaste que estás a ter pensamentos negativos, como os que mencionei acima, bloqueias logo ali com respiração consciente durante 3 a 5 minutos, só toda a tua atenção plena vai para a tua respiração e de seguida vou convidar-te a afirmar ou em voz alta ou internamente frases como: apesar de sentir medo, eu escolho confiar. Apesar de sentir medo, eu escolho confiar. Apesar de me sentir ansiosa, cada dia mais e mais eu amo-me e aceito-me tal como sou. Apesar de me sentir ansiosa, cada dia mais e mais eu amo-me e aceito-me tal como sou. Uma terceira sugestão que te posso dar: apesar dos meus pensamentos negativos, eu escolho focar-me na gratidão por tudo o que eu tenho. Apesar dos meus pensamentos negativos, eu escolho focar-me na gratidão por tudo o que eu tenho. Então, o que é que nós fizemos aqui? Utilizamos 3 afirmações neutras ou empoderadoras em que aceitamos o nosso medo, certo? Porque a ansiedade e o medo não são nada mais são que mecanismos de defesa, certo? O medo e a ansiedade estão cá para nos proteger. Se nós não tivéssemos medo, consegues imaginar o que seria ires atravessar uma estrada e não olhares para a esquerda e para a direita, não sentirias medo e corrias o risco de ser atropelada, certo? O medo é um mecanismo primário de defesa. No tempo das cavernas, hum, nós tínhamos de sentir medo, porque se saíssemos da nossa caverna para caçar, para nos alimentarmos e não tivéssemos medo, poderíamos muito bem ser comidos por um predador, certo? Então, à data de hoje, não existe um predador, não é um tigre dentes de sabre, não é um leão que te pode vir atacar, mas o predador à data de hoje são os nossos pensamentos. É a forma como nós pensamos. Então, as histórias que nós contamos a nós próprias, certo? Coisas como: e se ele me está a trair, e se ele me ignora, e se eu não for capaz, e se eu não conseguir fazer. Então, esse tipo de pensamento negativo é à data de hoje o nosso predador. E nós podemos controlar isso, nós podemos direcionar o nosso foco para a nossa respiração e para pensamentos, afirmações mais neutros ou potenciadores, que nos mandam para sensações, sentimentos mais positivos. Então, neste conjunto de frases, o que é que nós trabalhamos? A aceitação: eu sinto medo, e o medo está cá para nos proteger, mas eu escolho confiar. O poder está nas minhas mãos. Eu escolho confiar no meu companheiro, no meu amigo, no meu familiar. Eu escolho confiar em mim, nas minhas capacidades, que eu sou capaz, certo? Apesar de me sentir ansiosa, também a ansiedade é uma proteção, um mecanismo de defesa que faz com que nós tenhamos a capacidade de ser proativos e preparar-nos para algum evento, certo? Então, eu costumo usar imenso no atendimento, nos meus atendimentos com as minhas clientes, a seguinte frase: prepara-te, espera o melhor. Espera que aconteça algo bom, espera que algo de positivo aconteça na tua vida, certo? Prepara-te para o pior, espera o melhor, prepara-te para o pior, sendo proativa. Ok, o que é que isto pode acontecer? O que é que eu posso fazer agora para minimizar coisas negativas que venham a acontecer? Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou ter um teste, eu vou ter uma apresentação no trabalho. O que é que eu posso fazer agora para minimizar o medo que eu estou a sentir? Eu posso preparar mais, estudar mais, eu posso falar com o meu companheiro
perante o medo da traição, perante a situação dele não me responder logo à mensagem, eu posso combinar com o meu companheiro, olha, à hora X vamos falar, vamos conversar, ou eu escolho confiar no meu companheiro, que naquele momento ele não atendeu o telefone ou não viu a mensagem porque foi fazer uma pausa para o lanche e não levou o telemóvel. Então eu escolho confiar. Estamos aqui a trabalhar a aceitação da ansiedade e escolhemos amar-nos e aceitar-nos tal como somos. Direcionar o foco para nós, para o nosso amor próprio, para o nosso bem-estar, certo? E finalmente, apesar de sentir os pensamentos negativos, eu escolho focar-me na gratidão. A gratidão é uma emoção de alta vibração e a gratidão é tão simples como agradecer, estar grata diariamente por pequenas coisas do nosso dia, como o facto de estarmos vivas, o facto de termos uma casa, o facto de tomarmos um banhinho quente, o facto de termos água canalizada em casa, o facto dos nossos filhos sorrirem, estarem com saúde. Então, temos pequenas coisas do nosso dia pelas quais estamos gratas. Então, direcionamos o nosso foco para a gratidão. Quando isso acontece, nós instintivamente os sentimentos serão positivos. Serão certamente sentimentos de paz interior, sentimentos de tranquilidade, sentimentos de serenidade. Quando focamos no nosso amor próprio, portanto, eu escolho, eu amo cada vez mais e mais e aceito-me tal como sou, eu amo-me mais, eu aceito-me mais e, portanto, eu aumento a minha autoestima, certo? Portanto, tudo isto são sentimentos positivos que nos levam a comportamentos positivos. Comportamentos tais como sentirmos mais relaxadas, passas a sentir-te mais relaxada, passas a sentir-te mais tranquila, valorizas cada vez mais melhor os momentos positivos do teu dia a dia, saborear mais as coisas boas da vida, certo? O teu comportamento agora que tu escolhes confiar quando o teu companheiro chega é um comportamento mais harmonioso, certamente mais calmo, mais tranquilo e, portanto, vais ter a capacidade de o receber com um sorriso nos lábios, certo? A nível profissional, o teu comportamento certamente vais sentir mais confiança em ti, porque podes usar como pensamento cada dia mais e mais eu confio nas minhas capacidades, portanto vais aumentar a tua autoconfiança e o teu comportamento quando fores fazer aquela apresentação ou quando chegares perante um teste ou um exame é de confiança nas tuas capacidades e portanto os teus resultados definitivamente serão relações mais equilibradas, serão momentos mais felizes e harmoniosos em casal ou em família, serão melhores capacidades profissionais, porque tu vais mais confiante, confias mais nas tuas capacidades, e se vês que não és capaz, certamente podes ter o comportamento de pedir ajuda, de pedir mais explicações a alguém que te ajude a entender melhor a tarefa, certo? E, portanto, passas a focar-te mais, ter mais foco nas coisas boas da vida e desenvolves a resiliência para lidar melhor com momentos menos bons. Certo? Então, a segunda estratégia é precisamente, depois da respiração consciente, utilizar pensamentos, frases, afirmações neutralizadoras ou que te empoderem, em que podes trabalhar então a aceitação, a gratidão, o teu amor próprio, canalizar toda a tua atenção para as tuas forças e qualidades que certamente tens, está bem? Resgatar essas emoções positivas. E para finalizar, vou passar a terceira estratégia que tu podes utilizar já, a partir de hoje também, para te ajudar a gerir melhor a ansiedade, seja pelas tuas relações, seja a ansiedade relacionada com desafios profissionais, desafios escolares, desafios sociais, certo? Então, vamos lá. A terceira a técnica que quero partilhar contigo chama-se estímulo bilateral. O que é isto? Vou exemplificar. Então, mais uma vez, o medo e a ansiedade e a tristeza são emoções primárias que não são nem positivas nem negativas. Todas elas têm a função de nos proteger. Se eu sentir medo, vou evitar ser comida pelo predador. Se eu sentir ansiedade, posso tomar medidas e prevenir, ser proativa e preparar-me para um futuro
onde de situações que eu posso estar mais preparada e não ir no medo, e a tristeza, por exemplo, é um mecanismo também de defesa, porque se eu me sentir triste, alguém vem ajudar-me, alguém vem cuidar de mim. O problema, mais uma vez, repito, é quando é disfuncional. Se eu me sinto muito triste muito tempo, com medo, muitas vezes com medo, muitas vezes com ansiedade, ok? Então, estes mecanismos de defesa, estas emoções negativas como medo, a tristeza e a ansiedade, são acionadas normalmente aqui na parte do nosso cérebro, a parte mais antiga do nosso cérebro, que se chama o cérebro reptiliano. Vem connosco desde o tempo das cavernas e, repito, estão cá para nos proteger. Então, se eu começo a ativar pensamentos negativos que acionam medo e ansiedade, eu ativo aqui o meu sistema simpático nesta zona do cérebro que está cá atrás. Quando nós paramos para respirar, quando nós paramos para dizer afirmações neutralizadoras ou potenciadoras, estamos a usar uma parte diferente do nosso cérebro. Respiramos logo, ativamos mais, damos mais capacidade ao neocórtex, esta parte do neocórtex, o córtex pré-frontal, que é a nossa parte do cérebro que pensa, a parte do cérebro que tem o raciocínio crítico, certo? E, portanto, inspiramos de forma consciente, alimentamos o nosso neocórtex, utilizamos afirmações neutralizadoras ou empoderadoras e, portanto, também ativamos o sistema da fala ou o pensamento aqui no neocórtex e podemos fazer uma terceira ação, que é dar uma tarefa ao neocórtex, literalmente, ok? Então, tirar o foco do sistema do cérebro reptiliano e trazer todo o foco aqui para o nosso neocórtex, para os nossos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Como é que vamos fazer isso? Então, respiramos, dissemos as afirmações neutralizadoras ou positivas e podemos dar uma tarefa ao nosso cérebro, ao nosso hemisfério direito e esquerdo, fazendo este estímulo bilateral. Vou deixar de partilhar aqui o meu ecrã para exemplificar. Então, vamos lá. Respiramos, direcionamos o nosso foco para as frases neutralizadoras, mesmo assim ainda me sinto um pouco ansiosa, ainda te sinto um pouco ansiosa, então podemos passar a fazer isto. Ok, sinto-me ansiosa, tenho medo, penso no futuro, tenho pensamento de 0 a 10. O quão ansiosa é que eu estou? Respirei, direcionei o meu foco para afirmações mais neutras, de 0 a 10, o quão ansiosa é que eu me sinto? É que tu te sentes. Então estarás, sei lá, no nível 6, ok? Ainda me sinto ansiosa. Podes, ao mesmo tempo que inspiras e expiras, fazer este exercício em que passas um objeto, pode ser um marcador, pode ser uma caneta, uma garrafa d'água, um objeto, ok? E vais passando para o teu lado esquerdo e para o teu lado direito. O objetivo é que o objeto cruze a linha dos teus olhos, certo? Então passou para o lado esquerdo, passou para o lado direito, enquanto respiras. E segura um pouco, e expira, segura um pouco, mais uma vez inspirou, segura, expira, segura. Podes fazer este exercício durante 1 minuto, no final do minuto paras e avalias de 0 a 10 o quão ansiosa estás agora. Provavelmente diminuiu para um 4 ou para um 3, ok? E, ok, consigo funcionar, sinto-me bem? Não, gostava de diminuir um pouco mais. Então voltas a fazer mão direita, mão esquerda, enquanto respiras. Ok? E podes ir fazendo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos até a tua ansiedade diminuir. Portanto, estas 3 estratégias podes utilizar já, estão todas elas no teu poder, no teu controle, lembrando que estamos a falar aqui de uma ansiedade que ainda está no nível funcional, é desconfortável, atrapalha a tua vida, mas tu consegues, tu estás no controle, no poder para alterar esse estado, ok? Fizeste tudo isto, respiraste, e estas 3 estratégias tu podes fazer ao longo do dia. Um bocadinho de manhã, um bocadinho à tarde, um bocadinho à noite, antes de dormir, ok? No final do dia, por exemplo, podes parar para só agradecer antes de dormir, respiras e agradeces.
Gratidão porque eu tenho água, gratidão porque eu tenho a minha casa, gratidão porque eu vou dormir, gratidão porque as minhas pessoas estão vivas e estão bem, estão sãs, ok? Portanto, podes fazer também à noite antes de dormir. Vamos imaginar que de facto fizeste durante algum tempo, respiraste, disseste estas afirmações e mesmo assim não notas melhoria, ok? Eu consigo ajudar-te um pouco mais com um processo terapêutico, está bem? Vou então, se me permites, partilhar aqui uma solução que trago para ti. Vou voltar a partilhar o meu ecrã, está bem? Portanto, repito, fizemos todas as 3 estratégias várias vezes ao dia, várias vezes durante a semana, 2 semanas, e não notas melhoria. Eu gostava então de te convidar, de te oferecer ajuda. Eu consigo efetivamente ajudar-te através de um processo terapêutico, onde utilizo várias terapias complementares e coaching, mental coaching, está bem? Então vou apresentar-te esta possibilidade, esta possibilidade de acompanhamento terapêutico. O processo chama-se Acalma a tua mente, recupera a tua vida. É um processo terapêutico que tem como benefícios acalmar a tua mente, fazer com que te sintas mais no controle das tuas emoções, fazer com que te conheças melhor, logo conhecendo melhor tens mais capacidade de tomar ações práticas, diretas sobre este estado de ansiedade funcional, esse estado de falta de energia, falta de sono, portanto num nível, repito, num nível em que estás funcional, capaz de tomar decisões, está bem? Transtornos de personalidade ou de ansiedade generalizada não se aplicam aqui. Então, eu não sei o quanto é que tu avançarias na tua vida pessoal ou profissional ou na qualidade das tuas relações, mas eu vou começar por mostrar-te alguns dos resultados mais comuns que as minhas clientes tiveram. Então, partilho aqui alguns testemunhos por WhatsApp, visto que é um processo terapêutico, não vou mostrar aqui a identidade das minhas clientes, mas podes conseguir ver aqui que a Inês, quando começamos a trabalhar juntas, se sentia muito ansiosa, tinha terminado uma relação, tinha dificuldade em controlar a sua ansiedade e quando começamos a trabalhar juntas, aprendeu então técnicas que eu partilho contigo, técnicas de mindfulness, técnicas de meditação, que vão ajudar-te a diminuir a tua ansiedade e, portanto, criamos aqui novos hábitos e neste momento a Inês já tem, nesta fase ainda tinha algumas coisas para trabalhar, mas já passou para uma sessão por semana. Aqui também gostava de partilhar o testemunho da Sandra, em que ela agradece, em que ela sente-se mais leve, consegue encarar as coisas com mais calma, respirar quando está mais nervosa e definitivamente percebe que se precisar de mais alguma ajuda minha, rapidamente podemos então continuar a falar. Trago também aqui a Mariana B, é uma cliente que nós começamos o atendimento cá em Portugal e a Mariana é da Sérvia, se eu não me engano, peço desculpa se estiver aqui a falar algum a não comunicar bem o país da Mariana, portanto até tem aqui alguns erros ortográficos, porque a Mariana falava mal português, mas mesmo assim conseguimos fazer o acompanhamento online e a Mariana também revela aqui que se sente muito bem e pronto, e neste caso agradece por facto de nós termos feito a intervenção e está grata por todo o processo. Aqui temos a Jéssica, uma jovem que vinha muito em baixo, muito triste, muito ansiosa devido à dificuldade das relações até familiares e com o companheiro e portanto estava desempregada e no final destas sessões já conseguiu então estabilizar o seu humor. Encontrou então um emprego, um estágio numa startup e, portanto, está altamente encaminhada. E depois também partilho aqui o caso da Patrícia, uma jovem que estava a terminar o mestrado, não se conseguia concentrar, estava a procrastinar um bocadinho toda a ação para ir defender, portanto, para terminar o seu mestrado. Quando nós estávamos a meio do processo, descobrimos que ela estava grávida e, portanto, durante o processo conseguimos acalmar a mente da Patrícia, trabalhamos ferramentas, demos estratégias para que ela então consiga definitivamente terminou o mestrado com sucesso. Neste momento, quando me enviou o testemunho, já é mãe
e graças a Deus correu tudo bem. Então, mais uma vez, eu não sei que desafios possas estar a passar agora, certamente o que eu quero é que tu saibas que não tens de viver desta forma, existem soluções e eu consigo ajudar-te. Então, o processo terapêutico é feito de uma forma personalizada, de acordo com as tuas necessidades, para que alcance o equilíbrio emocional e passe a viver de forma mais leve, de forma mais feliz e de forma mais tranquila. Para quem é então este processo terapêutico? Para mulheres que estejam determinadas, motivadas e dedicadas à sua transformação, porque o processo terapêutico é uma via de dois caminhos. Eu serei então uma espécie de GPS, mas quem vai ao volante efetivamente és tu. Então convém que estejas determinada, motivada, porque como todos os processos, como todas as viagens, às vezes há altos e baixos, e então a motivação e a determinação a mudar o teu estado é imperativo. Mulheres conscientes que valorizem o conhecimento e o apliquem nas suas vidas e relações, porque durante o nosso processo eu vou partilhar imenso conhecimento contigo, vou trazer-te estratégias, vou partilhar ferramentas que entre as sessões tu vais aplicar, certo? Porque eu costumo dizer que a recuperação ocorre entre as sessões. Durante as sessões nós trabalhamos diretamente, mas é depois, entre as sessões, tu levas tarefas para fazer em casa, para praticar, para começares a treinar a tua liberdade emocional, a tua tranquilidade emocional com novas estratégias. Para mulheres comprometidas com o seu desenvolvimento pessoal, curiosas e com vontade de aprender mais sobre si e sobre as pessoas que se relacionam. Ok? Porque quando tu te começas a conhecer, quando tu trabalhas em ti, o teu cérebro muda, o teu comportamento muda, às vezes até a tua personalidade fica mais leve, mais tranquila e, portanto, isso vai refletir-se nas tuas relações e passas a conhecer-te a ti e a perceber coisas nas pessoas com quem te relacionas. Então ganhas aqui um espaço de tempo para poder escolher melhor como é que vais reagir, como é que vais agir, o que queres passar a pensar e, portanto, comprometida com o teu desenvolvimento pessoal. Mulheres que saibam o que querem, e quando encontram os seus recursos internos, colocam-nos a uso de uma forma mais autónoma, certo? Muitas vezes, muitas das minhas clientes, quando começamos a trabalhar, elas nem sabem o que querem. Sabem que estão mal, sabem que estão desconfortáveis, mas quando falamos no estado desejado, o que é que teria de acontecer para se sentirem mais felizes, em mais harmonia, muitas vezes não sabem o que querem ainda. E juntas nós conseguimos então encontrar o teu estado desejado, o que é importante para ti, o que é que tem de passar a acontecer para tu viveres essa vida e quem tens de passar a ser para poder viver uma vida mais leve, mais feliz e mais tranquila. Então, para quem não é, pessoas, mulheres com transtorno de ansiedade generalizada ou outros transtornos de personalidade, está bem? Eu até fiz aqui um desenho de um sinal de stop, precisamente para informar que para este tipo de transtornos, de patologias, deverás procurar um psicólogo ou um psiquiatra, certo? Que eu, como terapeuta, não tenho essas competências para te ajudar. No entanto, para quem não é também, mulheres que não se responsabilizam pelas suas escolhas, querida, lamento informar-te, às vezes nós de forma inconsciente assumimos um papel de vítima e conseguimos, temos um ganho secundário nesse papel. Portanto, às vezes acontece que é difícil, de forma inconsciente nós não queremos sair dali. E, portanto, mulheres que não se responsabilizem pelas suas escolhas, que não se comprometem consigo próprias, repito, vai haver tarefas, vão haver trabalhos de casa, vai haver pesquisa, vou recomendar materiais e, portanto, convém que estejas comprometida contigo própria, porque também vai haver um trabalho da tua parte. Eu serei o GPS e tu vais guiar, tu levas a viatura e, portanto, vai haver tarefas, trabalhos de casa e se não estiveres comprometida contigo própria para a tua melhoria, vais sentir melhorias? Definitivamente sim, mas podes melhorar, sentir pelo menos 95% a 100% e se não estiveres comprometida contigo própria, o processo vai acontecer, mas não será tão eficaz, está bem? Então, mulheres que não se permitem olhar para o seu passado com o objetivo de libertar carga emocional. Eu coloco isto aqui porque gostava que entendesses que muitas vezes os teus medos do futuro têm a ver com situações acontecidas no teu passado. Então nós às vezes olhamos para o nosso futuro com medos do passado.
E é necessário, não há outra forma, nós temos que olhar para aquele passado, perceber o que é que aconteceu lá atrás, de maneira a conseguir ressignificar, limpar, libertar esse passado, para que consigas então enxergar o futuro com novos olhos, novas crenças, novos conhecimentos e, portanto, mais empoderada. Muitas vezes, algumas clientes começamos o processo e depois não querem continuar, porque não querem visitar o passado, porque é difícil, porque é duro, e eu compreendo, faz todo o sentido, mas entende, se não tiveres coragem, se não quiseres fazer este passo, definitivamente podemos até acalmar a ansiedade, mas vai ser muito, continuarás a ver o teu futuro com base no teu passado e, portanto, a eficácia também não vai ser a ideal, certo? Então, como é que funciona este processo terapêutico? Ele funciona, está dividido em 4 fases. Na primeira fase, eu vou convidar-te a conhecer-te a ti mesma. Vais perceber a raiz dos teus comportamentos e como é que podes passar a fazer diferente. Vou partilhar contigo alguns testes de autoconhecimento, vamos ter aqui uma fase de psicoeducação, exercícios de mindfulness para acalmar a ansiedade e desenvolver inteligência emocional. Certo? Portanto, ganhas a capacidade de perceber o que é que está a acontecer contigo e que estratégias podes aplicar naquela hora, naquele momento, para acalmares a tua ansiedade, acalmares o teu comportamento, gerir as tuas emoções e, em consequência disso, perceber o que está a acontecer com os outros e melhorar consideravelmente a tua relação contigo própria e com os outros. Uma segunda fase, vamos resgatar a tua força interior. Certo? Se chegaste até aqui, se és uma pessoa capaz, se és uma pessoa que tem a capacidade de reconhecer que não estás bem, que a ansiedade te está a condicionar, te está a atrapalhar, certamente existem recursos internos em ti e nós vamos aqui resgatá-los e colocá-los ao serviço para uma vida mais feliz. Então vamos aqui identificar as 6 necessidades básicas de todos os seres humanos e como é que tu as podes satisfazer de forma autónoma. Exercício de resgate das tuas forças interiores, vamos aqui perceber o que é que, perante desafios anteriores, perante situações em que tu foste mais difíceis na tua vida, que estratégias, que forças, que qualidades tu tens em ti e que podes voltar a resgatá-las para o teu novo futuro, e novos hábitos rumo a uma vida emocional mais equilibrada, novos hábitos, comportamentos, ações que tu podes fazer a cada dia, que passarás a fazer a cada dia, que vão fazer com que o teu futuro esteja mais nas tuas mãos, sejas mais proativa e consigas então ter comportamentos de gestão de emocional, gestão da ansiedade e gestão dos medos, porque, como te disse, o medo e a ansiedade eles não vão desaparecer, a tristeza não vai desaparecer, vamos aprender a lidar com essas emoções, está bem? E cada vez mais viver mais felizes e mais tranquilas. Numa terceira fase, vamos então libertar-te do passado. Repito, não há volta a dar, portanto, há desafios que tu enfrentas agora, que tiveram uma origem lá atrás, eventos do teu passado, e às vezes não são eventos muito graves, não foram traumas, foram percepções que tiveste lá atrás, quando não tinhas o conhecimento que tens agora, e nós podemos então ressignificar esse passado. Olhar com a psicoeducação, com a nova inteligência emocional, reconhecendo as tuas necessidades e resgatando as tuas forças, tu quando olhas para o passado já vais com novas crenças, com novas maneiras de percepcionar o mundo e portanto tu consegues ressignificar, perceber que gatilhos, eventos que à data de hoje, de forma inconsciente a tua mente associa que são semelhantes ao do passado e portanto, vem proteger-te, só que tu, quando olhas para o passado com novas crenças, com mais inteligência emocional, com mais capacidades de reconhecer as tuas necessidades, definitivamente vais conseguir ressignificar o teu passado. E no final, a quarta fase, vamos então potenciar o teu futuro, certo? Se o que te acontecia era veres o teu futuro com medos do passado, agora que libertaste o teu passado, que estás mais leve, mais feliz, mais tranquila, quem vais ser a partir de agora? Como é que te vais passar a comportar a partir de agora? Qual é o teu estado desejado? Que ações podes começar a tomar já para viver cada dia mais e mais feliz, mais e mais calma, mais e mais tranquila? Então vamos neutralizar os medos do futuro, potenciar esse futuro. O que é que tu queres? O que é que tu queres? Como é que tu te queres sentir? O que é importante para ti?
quem vais ser agora que estás livre, que estás leve, que estás tranquila. Quais são os teus objetivos e em que pessoa te vais tornar para os alcançar, ok? E planos de ação, certo? Portanto, como é que funcionam as sessões? Trabalhamos as tuas questões de forma personalizada e em sessões online, onde podes então estar no conforto da tua casa ou em qualquer lugar do mundo que tenha internet. Cada sessão tem a duração de 1h15, as sessões são realizadas semanalmente consoante a tua disponibilidade e os teus horários, e durante o processo terás o meu acompanhamento entre sessões, via WhatsApp, onde poderás enviar mensagem, à qual responderei em tempo útil. Às vezes estou em sessão e não respondo logo, mas assim que possível dar-te uma resposta, falaremos, trocamos, certamente encontramos ali estratégias para te acalmar. E vou partilhar também contigo vídeos adicionais, livros, sugestões de vídeos, meditações, mindfulness, que vão servir como ferramentas para a tua inteligência emocional e para acalmar a tua ansiedade. Então, qual é o próximo passo? O teu próximo passo é clicar no link abaixo e agendares uma sessão de avaliação inicial. Esta sessão tem duração de 1h30 e aqui eu vou então conhecer o teu perfil comportamental, vamos analisar o teu mapa da vida e entender qual é o teu desafio de agora e qual é a melhor maneira, como é que eu te consigo ajudar, ok? Portanto, clicas no link abaixo, agendas essa sessão, eu entrarei em contato contigo, falamos ali por 30 minutos, esta conversa informal, 30 minutos, para eu perceber qual é o teu estado e depois então agendamos esta sessão de avaliação inicial. Vou repetir, preenche o formulário, deixas-me os teus dados, eu entrarei em contato contigo para uma breve conversa, 30 minutos, uma conversa informal para eu perceber numa primeira fase qual é o teu desafio e como é que se podemos trabalhar juntas. Se tivermos as duas de acordo, passamos então, agendamos a sessão de avaliação inicial. Esta primeira tem duração de 1h30 e as restantes têm a duração de 1h, 1h15, por aí, está bem? Algumas questões que podes ter. Vou interromper então o compartilhamento. Questões que podes ter, que te possam ter surgido. Fátima, como assim sessões online? Então, estudos indicam que a terapia presencial, assim como a terapia feita online, tem exatamente a mesma capacidade de resultados, tem exatamente a mesma performance. Com a vantagem que online, como viste aqui, eu partilhei o meu ecrã contigo, as nossas sessões ficam muito mais interativas, porque não só estamos a trabalhar com as tuas emoções, com a ansiedade, a tristeza, o que tu sentires, essa falta de energia, como há uma interação na hora ali, portanto, todo o material, todo aquilo o conhecimento que eu te passar, tu depois recebes esse material, partilho o meu ecrã contigo, partilho o meu conhecimento contigo e, portanto, online as sessões são muito mais interativas que a nível presencial às vezes perdíamos, certo? Perdíamos aqui alguma informação, eu não te conseguia mostrar os slides, às vezes tinha dificuldade em escrever e assim, interativamente, ali na hora nós partilhamos os exercícios, quer o conhecimento, quer os exercícios mindfulness, quer as meditações e, portanto, online é muito mais simples. A outra vantagem é que nós podemos fazer esta sessão em qualquer zona do país. Tu não tens de estar à espera de haver vaga na tua zona, podes em qualquer zona do país, inclusive já tenho atendido clientes a nível internacional porque foram de férias ou porque alguém da família que está no estrangeiro precisava de ajuda e, portanto, nós fizemos essa sessão, eu em Portugal e a minha cliente na França e correu muito bem e com excelentes resultados. Outra questão que podes ter é quanto custa este processo? Olha, querida, eu só te posso dar o valor depois da tua avaliação inicial. Eu preciso de conhecer, preciso de saber qual é o desafio que tu estás a enfrentar para perceber qual será a duração do teu processo, porque isto é um processo personalizado, certo? E, portanto, preciso de mais informações. Quanto é que vai custar? E se for caro, e se eu não conseguir, ou qual é o preço? Eu vou perguntar-te assim. Qual é o valor? Que valor é que tu dás a viveres uma vida mais calma, mais serena, mais tranquila, com relações felizes, harmoniosas, uma relação contigo própria e com os outros? Quanto custa? Quanto é que custa? Eu nem vou dizer em custa, está bem? Quanto é que vale isto? Qual é o investimento que tu estás disposta a dar para viver uma vida mais feliz, mais tranquila, mais segura,
com melhores hábitos de sono, com mais energia, melhores relações e quem sabe até então capacidade para aceitar aquele desafio profissional que tu tanto ambicionas e que por algum motivo não te sentias capaz. Quanto é que vale isto? Qual é o investimento que tu estás disposta a dar para te sentires melhor com a tua vida? Outra questão que pode surgir também é: será que é para mim? Será que tu me consegues ajudar, Fátima? Eu vou dizer-te assim: nada como preencheres o formulário, falamos durante aqueles primeiros 30 minutos, uma breve conversa muito informal, com base na nossa conversa eu percebo se te consigo ajudar e se de facto percebes que queres avançar e que podemos trabalhar juntas, de tua parte e da minha, aí sim agendamos a sessão inicial, portanto aí consegues logo perceber, eu também, se te consigo ajudar. Querida, deixo-te então este vídeo, espero que te tenha ajudado. As 3 estratégias que partilhei contigo aqui e agora, se começares já a aplicar, vais definitivamente sentir um abrandamento da ansiedade, vais definitivamente conseguir gerir melhor a tua ansiedade. Se mesmo assim vês que não dá, não é funcional, não consegues ainda viver com mais calma, com mais tranquilidade, vem falar comigo, porque a ansiedade provocada pelas relações disfuncionais, a ansiedade provocada pela sensação de incapacidade, de não nos sentirmos capazes, a ansiedade provocada pelo nosso ambiente social é real e tem solução. Existem causas, existem soluções e eu estou aqui para te ajudar. Certo? Então espero que tenhas gostado destas 3 estratégias que partilhei contigo, espero que estejas a gostar de ler o e-book e não hesites em pedir ajuda, clica no link abaixo, agenda a tua sessão, preenche o formulário, falaremos por 30 minutos e com base nessa conversa agendamos então a tua sessão inicial. Espero que tenhas gostado, muitas felicidades e tudo de bom.